Se você tem algum dinheiro, cuidado com os pensamentos e atitudes com relação ao que tem menos do que você. Independente da sua posição na escala, praticamente sempre vai ter alguém abaixo. Pois veja como você pensa e age com relação ao que tem menos. Se você tem muita saúde, cuidado com os pensamentos e atitudes com o que tem pouca saúde. Outro dia eu passei por uma experiência interessante, conversando com uma amiga que eu não via há um bom tempo. E a saúde, como é que vai? Está bem demais. Ótimo, que corra boa e tal. E, então, os problemas, as doenças eu dou para outros. Não gostei. Aí eu disse, Deus dá para outros. Não é? É. E fiquei assim. Pouco depois ele disse, eu acho que eu não estou sendo arrogante não, e tal. Sentiu. E estava. E quem não tem a saúde lá, essas coisas todas, sentiu a guilhoada no ato, no jeito de falar, nunca adoece. Se você é muito inteligente, cuidado com os pensamentos e atitudes que você tem com o simples, ou mais simples do que você. Sempre vai ter alguém abaixo na escala. Se você tem autoridade, seja qual for, cuidado com os pensamentos e atitudes com os que estão abaixo da sua autoridade, independente da escala a que você pertence. Deus está atento em você. Se Ele lhe deu muito dinheiro, lhe deu muita saúde, lhe deu muita inteligência, lhe deu muita autoridade, cuidado. Deus se declara abertamente nas Escrituras um protetor, ou mesmo um vingador dos desfavorecidos. Seja humilde, independente da situação que você esteja, do privilégio que você tenha nesta vida, tenha o coração humilde. Já é uma grande desvantagem você ser muito dotado destas coisas terrenas. É uma desvantagem. Porque é mais fácil tropeçar, é mais fácil inchar o coração. É interessante como a gente tem a mania de pensar que feliz o que ganhou dinheiro demais, pode ser o contrário. Feliz é o que tem saúde demais, pode ser o contrário. Feliz um gênio que só tira 10 na escola, pode ser o contrário. E muitos gênios sofrem demais, leiam sobre eles. Feliz é o que tem autoridade e manda e desmanda à vontade, num país inteiro. Infelizes muitas vezes, desvantagem até. Olha que Deus muitas vezes tem as coisas invertidas, quando se examina os padrões dele, dos céus, e os padrões do mundo. Seja humilde, porque sou manso e humilde de coração. Por mais dinheiro que você tenha, você não é tão rico quanto Jesus Cristo, dono de tudo. Por mais saúde que você tenha, você não tem mais do que Ele, que é eterno em si próprio. Por mais inteligência que você tenha, não tem tanto quanto Ele, que criou o mundo. Por mais autoridade que você tenha, não tem tanto quanto Ele, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então eu exorto de maneira inversa, não se sinta abatido por não ter recursos, muitos recursos, e nem triste se você vive doente, nem se sinta inferior, porque é muito simples de inteligência, e não entende bem as coisas, e tem grande dificuldade na escola. Não se sinta desprezado, porque você é tão modesto que quase todo mundo é autoridade sobre você. Seja humilde de coração. Essas coisas em si, vamos dizer, facilita para que você seja humilde, e uma vez humilde, seja mais aceitável por Deus. Mas essas coisas em si não garantem que você vai encontrar um Deus mais favorável a você.
Não. Essas coisas em si geralmente têm como consequência um coração quebrantado, sofrido. Aí a pessoa então entra na categoria de se tornar mais aceitável diante de Deus. E quando eu digo mais aceitável, ou um Deus mais favorecido, é no sentido em que Ele coloca, Ele é mais aberto, mais receptivo, mas todos vão ter que passar pelo reconhecimento de que são pecadores, pobres ou ricos, inteligentes ou simples, mas todos são pecadores e precisam da salvação em Jesus Cristo. Então, nada disto aqui anula ou é um bypass, é um atalho para a salvação diante de Deus. Não há atalho para a salvação diante de Deus, porque todos passam pelo Senhor Jesus Cristo ou não serão salvos. Mas não é por isso que nós vamos desconsiderar tudo que Deus está dizendo aqui, que eu estou há quase 1 hora falando, de mostrar que Deus, sim, é muito mais sensível ao espírito quebrantado, ao pobre, ao humilde. Sim, Ele é mais sensível. Como Ele usa essa sensibilidade, exatamente é com Ele e com a sabedoria dEle. Mas porque não entendemos exatamente onde entra uma coisa e a outra, como eu coloquei, onde entra o procedimento e a atitude de alguém, e a soberania de Deus, a eleição de Deus, e o que vai levar aquele homem a se colocar diante de Deus, aceitando Cristo, como é que essas coisas casam, eu não sei precisamente, nem ninguém sabe, e nem quero saber, porque pertencem a Deus, e eu não quero roubar nada da glória de Deus. Mas é assim. É assim. Veja, se você vê alguém arrogante, diga: cuidado, meu amigo, com esta arrogância. Você não pode imaginar o que essa arrogância lhe afasta de Deus. Ah, mas tanto faz dizer isso para um humilde. Se não tem Cristo, nenhum dos dois estão afastados de Deus. Uma lógica perversa, ou altamente prejudicial, porque não vai conseguir colocar para estas pessoas o que Deus ensina, e dizendo: meu amigo, eu sei que você precisa de Cristo como Salvador, mas essa arrogância tua, de alguma maneira que eu não entendo bem, atrapalha muito. Meu amigo, eu sei que você é humilde, pobre, sofrido, mas cuidado em achar que isso por si só lhe dá alguma carta, alguma autorização para entrar no céu. Não, eu sei que isso faz você encontrar, essa sua situação, um Deus mais favorável, certo? Um Deus mais abrandado, certo? Ele diz isso, ele ensina isto, mas cuidado, sem Cristo não tem pobreza que resolva, e nem falta de inteligência, e nem doença que resolva.